Estamos de volta para mais um Nolan Vlogs, trazendo sempre um disco da minha coleção maravilhoso que eu adoro, que tem uma história. E dessa vez vamos trazer um disco que é uma unanimidade. Um dos melhores discos de todos os tempos, um dos melhores discos dessa banda e um disco que é recheado de grandes hits, de músicas que marcaram a história. Eu estou falando de The Smiths, The Queen is Dead, de 1986. The Queen is Dead, The Smiths, a rainha está morta. Então vamos falar muito desse título aí, como que eles reagiram agora, né, com esses eventos recentes, vamos chamar assim, dessa rainha Elizabeth, que viveu tantos anos e que serviu de inspiração para tanta coisa, né? Com os Sex Pistols, God Save the Queen, com esse disco The Queen is Dead, mas esse disco é uma obra-prima. 1986 foi um ano mágico, tanto aqui no Brasil quanto fora. Muitos discos clássicos, que se tornaram clássicos, que se tornaram icônicos, foram lançados. E esse daqui é um deles. Os Smiths, banda de Manchester, não vou ficar entrando em história de banda, o propósito desse canal não é esse. É falar da minha experiência, o que eu acho. Então esse disco é um dos discos mais icônicos, né, da música, não só dos anos 80, mas da música em geral. E os Smiths também foram uma banda assim que, lógico, eles sempre tiveram as influências, mas eles acabaram interferindo em muita coisa que surgiu dali pra lá, inclusive no Brasil. Dizem que quando o Legião Urbana partiu para aquela linha ali no álbum Quatro Estações, é praticamente um disco dos Smiths, segundo o próprio Renato Russo. Nunca na história um álbum assim foi tão recheado de músicas marcantes, né, que entraram pra história, que são lembradas até hoje e que tocam até hoje. Esse disco é o terceiro disco da banda. O que eu acho legal das bandas dessa época é que eles tinham um estilo que ia além da música, eles tinham um conceito. Os Smiths trazem sempre a capa em dual color, né? Ou seja, duas cores só, ou é preto e branco, ou é azul e branco, nesse caso é verde e branco. E traz sempre uma figura icônica também. Nesse caso aqui, ó, esse cara é o Alain Delon. O ator, Alain Delon, não sabe quem que é Alain Delon? Nossa, pergunta pra sua avó, a sua avó com certeza sabe. E o Alain Delon era considerado assim um galã, né? Um modelo de beleza pra época, né? As mulheres se derretiam por ele. Eles colocam o Alain Delon na capa, que é de um filme chamado The Linsumis. Eu não sei pronunciar, mas vai estar escrito aqui, ó. Que o Morrissey era muito apreciador da personalidade do Alain Delon. E esse disco também traz não só o Morrissey, todo mundo lembra do Morrissey porque ele teve uma carreira solo muito de sucesso. Mas esse disco aqui, liricamente, é perfeito. É um disco angustiante. As letras do Morrissey são sempre sofridas, sempre tristes, sombrias. Isso é que é ser sombrio, cara. Isso é que é ser sombrio. Essas letras, assim, porque o cara vive aquilo, não é historinhas mitológicas, não, o cara vivia isso aqui no dia a dia, então ele cantava aquilo que ele vivia, então só por isso aí já tem meu respeito gigante. Mas musicalmente o Johnny Marr faz um trabalho perfeito. Para mim, o Johnny Marr, guitarrista dos Smiths, ele é um dos maiores guitarristas da história, mas ele é daqueles solos violentos e rápidos? Não, pelo contrário. Ele era um cara que ele fazia muito bem os arranjos, os sons têm uma riqueza muito louco, porque ele coloca violões misturado com guitarra, faz camadas, então ele vai além do solo. E, na minha opinião, criar harmonias assim, às vezes é muito mais difícil do que simplesmente criar solo e ficar picotando lá, entendeu? O título do álbum, The Queen is Dead, também é uma referência assim, a um outro filme. Então, olha só, as artes estão sempre interligadas, né? O Alain Delon na capa, mas esse título The Queen is Dead é referência a um filme chamado A Queda do Império Romano, se eu não me engano. Tem que no final do filme aparece lá uma pessoa e grita The Queen is Dead, The Queen is Dead, mas coincidiu porque o povo britânico sempre viveu a monarquia, né? Sempre a figura da rainha sempre foi muito forte, então aqui The Queen is Dead, mas também tem críticas, né, a todo o sistema monárquico, né, que sempre foi controverso na Inglaterra, né? Basta ver aquela série The Crown, que é muito... Às vezes eles são só peças ali
de enfeite, né? Mas eles têm uma adoração muito grande do povo britânico. Mas os artistas, é lógico, sempre tem lá, e é isso aí. Os governantes, eles têm que sofrer críticas, sim. Você não deve ficar adorando políticos, adorando reis e rainhas. Eles têm que governar para o povo. Se não governou, então tchau. Aqui no Brasil, esse disco vendeu 100 mil cópias. Olha aí, ganhou um disco de ouro aí, mandou um disco de ouro para dentro. Como eu estava dizendo, esse disco é um disco atemporal. Se você colocar ele para tocar, você vai ver que ele toca bem até hoje, a produção é muito bem feita. E é claro, o disco foi produzido pelo próprio Morrissey, juntamente com o Johnny Marr, os dois gênios, mas o baixista e o baterista também são muito importantes nessa banda. Tem uma curiosidade desse disco aqui, que ele foi eleito pela aquela revista, né, New Music Express, também conhecido como NME, como o segundo melhor disco já feito na história. Aí você fica com curiosidade de saber qual foi o primeiro. Eu fiquei. E pasmem, eles colocaram o Oasis. Acho que o primeiro disco do Oasis, que é o primeiro lugar, mas aí eu fui ver essa lista hoje e não, já tá em primeiro lugar, considerado o melhor disco já feito na história da música, quem diria? E ele está aqui na minha mão. Eu posso não considerar o melhor, porque o melhor é muito difícil, porque existem infinitos estilos, infinitos tipos de banda, musicalidade, histórias, mas com certeza esse aqui tá no meu top 10. E esse disco aqui, ó, foi lançado pela Rogue Trade Records. Então temos aqui, ó, que belezinha. E essa parceria, Johnny Marr e Morrissey, são aquelas parcerias que aparecem de tempos em tempos, né? Mick Jagger e Keith Richards, John Lennon e Paul McCartney. Então, Morrissey e Johnny Marr fizeram coisas maravilhosas e eles escrevem todas as músicas desse disco. Um fazendo a letra, outro fazendo harmonia, né? Que o Johnny Marr, para mim, é um dos melhores caras de todos os tempos aí, em harmonia, em criar camadas, levezas, sutilezas e depois peso. Porque esse disco, além da melancolia do Morrissey, tem aquele senso de humor que é peculiar aos ingleses, que é um senso de humor meio sarcástico. Quero acreditar que depois dos Smiths é que se cunhou o termo Britpop, porque eles têm muitas influências do pós-punk também, e inclusive de bandas como New York Dolls. O Morrissey, ele é muito fã do New York Dolls, inclusive na carreira solo, ele regravou a música Trash do New York Dolls, que é uma banda de glam rock. Olha só, glam rock interferindo aqui nos Smiths, mas a musicalidade deles vem muito além disso, é uma coisa inexplicável. Eles criaram um modo que revolucionou, vamos chamar assim, e a música dos anos 80 ficou muito marcada com isso. Isso aqui tocava em rádio, isso aqui tocava na televisão, isso aqui tocava no bar da esquina. Então era um momento mágico, porque as rádios, as gravadoras, apesar de sempre existir a figura do jabá, de pagar para tocar, me parece que os locutores, donos de rádio, eles tinham uma autonomia maior. Então eles colocavam exatamente o que eles gostavam. E o que dava audiência, isso que dava audiência, todo mundo adorava. The Cure, Depeche Mode, New Order. Hoje é improvável, só em rádios mais segmentadas que você vai ouvir isso. E pior, né? Agora com a internet você faz a playlist lá, você ouve o que você quiser. Mas as rádios abertas, TV abertas, eles sempre divulgavam clipe, passavam material, entrevistas. Por isso que há uma mística sobre os anos 80, até ali o começo dos anos 90, porque era justamente isso, você tinha acesso à música boa, acesso à música legal. Existia música ruim? Lógico, sempre existiu, mas do meio dos anos 90 pra frente, parece que viraram uma chave, tipo, a música ruim da Ibope, vamos bombardear de música ruim. Então hoje, para você ter música boa, você tem que garimpar. E antes, você tinha acesso, você chegava numa loja e dava de cara com isso aqui, ó. Então quem viveu aquela época viveu essas bandas no auge, e que hoje é só história, né? E olha aqui essa belezinha, tem encarte, tem encarte, tem encarte. Olha, o encarte é isso aqui, ó. Olha só as letras. E olha só uma foto icônica dos caras aqui, ó. E sempre seguindo aquela estética maravilhosa, ó. E aqui a contracapa. Olha aqui o nome das músicas. E essa belezura veio parar na minha mão porque um amigo meu, grande abraço, Ronaldo,
estava trocando toda a coleção dele de discos por CDs. Olha aí, por CDs. Por quê? Porque o CD nos anos 90 estava tomando uma proporção grande e pelo fato das músicas serem mais altas, pareciam ser melhores, mas essa é uma outra discussão para um outro dia. Mas aí ele fez, né, aquele bota fora, eu falei, opa, e os 3 discos dos Smiths que ele tinha vieram para aqui, ó. Temos um outro aí, vamos falar também. E eu tenho muito a agradecer esse amigo aí, porque o cara sempre gostou de boa música e a partir dele que eu realmente conheci a fundo os Smiths, porque eu conheci aquilo que tocava nas rádios. A música Panic, a música The Boy with the Thorn in His Side, que é desse disco. Essa música aqui, ó. Então já vamos passar por cima das músicas aqui. The Boy with the Thorn in His Side. A música que provavelmente fez com que os Smiths realmente embarcassem no Brasil, que foi a porta de entrada para todo mundo ouvir. E eu lembro que tinha um violão, uma melodia que ficava na tua cabeça, e aquele jeito de cantar, aquele topetão do Morrissey, aquele clima que criou um estereótipo, né, das bandas indie, aquele cabelinho que era meio Beatles, né, mas o Morrissey assim com aquelas rosas, e no show ele sempre segurando um maço de rosas, né, um buquê, maço não, um buquê de rosas, e as pessoas jogavam. Geralmente, né, em show de rock o pessoal taca lata, no show dos Smiths tacavam rosas, e até hoje nos shows do Morrissey o pessoal sobe no palco, abraça, né, então isso que eu acho legal também. O pessoal sobe no palco para abraçar o artista e ele não foge da galera. Ele vai lá e abraça todo mundo. Lógico, vem o segurança e fala, meu irmão, você passou do limite aí, né? E puxa o cara. Mas agora, eu já deixei de gostar de artista que o cara subiu no palco e o cara fez aquela, né, querendo brigar, que não sei o quê. Ah, eu acho, sabe, se tem algum problema, se ele tem que brigar com alguém, teria que brigar com a segurança e não com o fã maluco lá que subiu. Mas no caso do Morrissey, me parece que ele gosta. Então, acho que junta tudo. E as letras dele falam muito com as pessoas, né? Então, essa The Boy with the Thorn in His Side, mesmo você não sabendo a tradução, o que significa, mas você acha legal, você fala, pô, esse cara tá sendo verdadeiro. E essa música, se você pegar uma música do Legião Urbana, daquele disco Descobrimento do Brasil, chamada Vamos Fazer um Filme, me parece que é totalmente, ó, puxada da The Boy with the Thorn in His Side. E o próprio Renato Russo também admitia isso. Ele falava que o Legião Urbana era meio que uma cópia dos Smiths, né? E tem uma música que é muito sensacional, chama There is the Light That Never Goes Out. Essa daqui também, pra mim, é uma das melhores músicas já feitas na face da Terra, uma das melhores músicas já escritas de todos os tempos. Essa também tá no meu top 10, porque é uma música realmente maravilhosa, tanto liricamente, esse poema trágico, né? Que fala que se um ônibus de 2 andares bater de frente com a gente, morrer ao teu lado, vai ser uma honra. Oh, que jeito maravilhoso. Então, é sempre pra baixo. Eu adoro esse tipo de lirismo, né? E essa música não foi single, olha só. Apesar de ter sido, talvez, a música mais icônica desse disco, ela não foi single. E ela despontou como single porque entrou em vários filmes, em várias séries. Talvez o filme que mais represente isso daqui é um filme chamado 500 Dias com Ela, de 2009. E esse filme é muito bom. E tem a cena, né, muito marcante que toca essa música e que traz toda a melancolia. É fantástico. Essa música aqui, ela tem algumas camadas assim, tem uma flautinha no fundo, acho que feito por teclado. Ela tem uma flautinha no fundo, acho que feito por teclados, né? Mas dá um ar realmente melancólico. Esse é um disco realmente sombrio, melancólico, porém extremamente melódico. E o que seria essa luz que não se apaga? Isso daí eu já meditei muito sobre isso, o que seria isso? Mas aí nada melhor do que ouvir o autor dessa obra-prima. Segundo Morrissey, luz que nunca se apaga nada mais é do que o amor que se renova. É aquela coisa de dividir a vida, dividir a cama, dividir as coisas boas, as coisas ruins. Essa é a chama, essa é a esperança. Então a música toda fala disso. Quando a pessoa encontra a outra, aí tudo se transforma, aí pode acontecer o que for, que tá tudo certo. A luz que não se apaga seria então
O grande amor. Tudo é sobre amor. Tá bom, o Doguinho tá falando aqui, ó, que eu tenho que falar da Big Mouth Strikes Again, que é uma música que o Morrissey fez. Tipo, foi um cutucão na imprensa, que a imprensa vivia falando mal dele. É que na Inglaterra, esse lance da imprensa sensacionalista é um negócio muito forte, por causa justamente da monarquia, né? Então o pessoal é muito paparazzo, o pessoal querendo saber muito das celebridades, e é até pior que o Brasil, viu? E aí eles começam a falar muito do Morrissey, e o Morrissey não sabe lidar com a imprensa, porque o Morrissey é um cara totalmente mal-humorado, assim, um tiozão, daqueles tiozão ranzinza. Ele gosta dos fãs, mas ele não gosta da imprensa. Então essa música Big Mouth Strikes Again é uma resposta, assim, à imprensa, ao tratamento que a imprensa dava para ele, né? Bom, existem outras músicas aqui que eu adoro. Frankly Mr. Shankly, que é meio um rockabilly. Tem aqui Cemetery Gates, que é aquela música que tem um teminha feliz, mas é meio que... É tipo um humor sombrio. O Morris, ele tem um senso de humor que é também muito sombrio, né? I Know It's Over é uma super balada, que é aquela balada assim que eu imagino, tipo, você numa sala e subindo aquela fumaça, e a galera tomando um escão, e fumaça de cigarro, e aquela galera, tipo assim, né? Tipo, em outro mundo, né? I know it's over, né? Eu sei, tudo acabou, né? Então é bem melancólico. O que eu acho legal no Morrissey é que ele realmente vive aquilo. A vida dele tá sempre melancólico, tá sempre nessa vibe, né? Mas isso, quando a poesia, quando se junta uma boa melodia, aí você faz uma obra-prima. E esse disco inteiro é uma obra-prima. Então eu recomendo a vocês, ouçam, coloquem na sua playlist, é maravilhoso. Então muito obrigado, Ronaldo, por ter vendido esse disco pra mim, que na Discogs hoje tá valendo isso aqui, ó. É um precinho aí, acho que foi bem menos do que eu paguei, hein? Excelente investimento. Então é isso, pessoal. O disco de hoje, The Queen's Dead, The Smiths, que eu adoro, uma das minhas bandas prediletas. Tem a carreira solo do Morrissey, tem a carreira solo e também os projetos do Johnny Marr, que ele fez o Electronic com o vocalista Bernard Sumner do New Order, que é muito bom também. Vamos estar voltando aí futuramente para falar dos outros discos dos Smiths, mais discos do New Order, mais discos de música pop britânico que são muito legais e que influenciaram toda uma geração aí. A gente ouve essas músicas, a gente fica nostálgico, a gente adora, e isso daí também marca a nossa vida, porque música, quem tem música tem vida, e a vida sem música seria um erro. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui hoje. Se gostou, chegou até aqui, considera se inscrever, dá um like também, ó, dá um like aí, ó, porque ajuda o vídeo ser recomendado. E siga-nos no Instagram, onde eu posto um monte de stories, um monte de foto bacana. Siga-nos no Spotify, onde eu posto todos os meus trabalhos aí de música. E no mais, é isso, ficamos por aqui e até uma próxima.